E a gente fala hoje, neste NT Sul de Sexta-feira Santa, sobre como ficará o nosso mundo depois da crise do coronavírus. Você já pensou nisso? Será que mudaremos? Será que tudo estará igual? Como vai ficar o mundo depois de meses de isolamento? Será que as relações pessoais vão ser as mesmas? Na China, os divórcios aumentaram durante o período de isolamento. O mundo do trabalho está profundamente afetado, alterado. Nós, jornalistas, também tivemos que adaptar as nossas técnicas para produzir notícia. E hoje, pela primeira vez, vamos promover aqui um bate-papo à distância com 3 convidados, cada um em um local. Lena Caetano e Thelma Tomás, repórteres aqui do NT Sul, e o mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, Christian Wiesmann Matos. Eu quero começar aqui cumprimentando os nossos convidados. Lena Caetano, tudo bem contigo? Aqui, na verdade, está na tela inicialmente a Thelma. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a você que nos acompanha pelo NT Sul. Boa tarde aos colegas convidados também, né? A Lena Caetano, o professor Christian também. É uma alegria dividir esse momento com vocês. Lena Caetano, tudo bem? Boa tarde. Olá a todos, muito boa tarde. Bom estar com vocês. Vamos conversar, né? Eu acho que o momento pede muito diálogo, muitas dúvidas pairam no ar, né? Muitos questionamentos. E eu acho que o momento é bem propício para isso, para que a gente fale do que está acontecendo agora e traça algumas projeções para o que vem por aí. Obrigado, Lena. Quero também estimar os nossos cumprimentos aqui ao Christian Wiesmann Matos, nosso filósofo. Vamos ver o que a filosofia pode nos dizer. Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço o convite a vocês, fico feliz pelos nossos acompanhantes também, para a gente poder fazer esse debate e repensar, né, o momento em que o mundo parou, para a gente poder repensar as nossas práticas, para onde a gente está indo, afinal de contas, com as nossas decisões. Então, iniciamos o debate, grato pelo convite, viu? Ficamos felizes. Bom, vamos começar aqui com o Christian, perguntando o seguinte: como que a filosofia pode nos ajudar nesse momento, né, a sair desse problemão que nós estamos metidos, né, o problema do coronavírus, é um problema que afeta absolutamente todo mundo. Como é que a filosofia pode nos ajudar a pensar, Christian? Eu acho que isso é magnífico, porque a pergunta ela requer até uma contextualização, né? A filosofia, tal qual como a história, ou os nossos métodos de aprendizado, eles podem nos orientar com essa pesquisa ao passado, né? Como Platão, como Thomas Hobbes, ou qual fato histórico modificou as nossas ações. São perguntas que nos auxiliam a pensar questões que são novas. Na verdade, o que nós enfrentamos é específico da nossa geração, com o nosso contexto, e o que a filosofia ou as nossas ferramentas de conhecimento podem fornecer para nós é justamente alguns apontamentos de como nós, como sociedade, vamos construir esse futuro, né, pós-pandemia ou pós essas dificuldades que nos atormentam tanto. Então, esse é um desafio para construir em conjunto, de modo democrático e um contexto bem ordenado. Então, acho que o papel da filosofia é auxiliar nessa mediação e fornecer algumas ferramentas para essa reflexão. Perfeito. Para a gente colocar aqui a Thelma e a Lena na conversa também, eu quero perguntar sobre o seguinte, gurias. Esse sentimento de desorientação. Eu particularmente partilho um pouquinho disso. A velocidade com que as informações se transformam. Uma informação sai de manhã, ao meio-dia já tem uma nova regra, tudo já se transformou. É tudo muito transitório, né? Passa tudo muito rápido. E aí tem um outro aspecto. Algumas pessoas não confiam na ciência, né? E mesmo essas informações são todas muito novas, como o Christian destacou, o problema do coronavírus é um problema estritamente nosso, é da nossa geração. Ninguém no passado passou por coronavírus, passaram por outras crises, obviamente, né, por outras pandemias, mas não com essa pandemia. E eu pergunto para vocês também percebem essa certa desorientação que há na comunidade, falta de confiança, ou seja, como que a gente faz para acompanhar todas essas informações que estão saindo diariamente? Daniel, eu começo opinando da seguinte forma: a gente está num momento em que a incerteza predomina, porque nós estamos diante de, como eu sempre digo, de um inimigo invisível. A própria ciência não sabe exatamente do que se trata, o que estamos enfrentando. Cada dia, cada momento, cada segundo, pode dizer assim, uma novidade nova, ou melhor, uma novidade se apresenta, e a gente, como jornalista, a gente, no nosso trabalho aqui, na nossa missão, tem a obrigação de tentar acompanhar o máximo possível para informar as pessoas. Então, eu acho que é bem natural esse sentimento de desorientação, esse sentimento de insegurança que predomina, ou
que atinge todos nós, que nos envolve no momento, independentemente das funções e de profissões que exerçamos, porque é um sentimento geral, pela novidade do momento, pela novidade que o coronavírus está representando. Thelma Tomás, quero te ouvir. Pois é, Daniel, é aquilo que mais ou menos tu já trouxeste ali nessa questão. Nós estamos diante da novidade, né? O ser humano trabalha basicamente por processos. A gente nasce e é orientado desde o nascimento a uma determinada rotina, o hábito de escovar os dentes, a higiene, enfim. Hoje eu no meu caso, com 43 anos, estou reaprendendo hábitos, estou me reeducando os meus filhos, me introduzindo de uma outra forma no meu ambiente de trabalho, nas minhas atividades diárias, porque a gente não tem um manual de instruções para aquilo que surge de novo, né? Então, é uma mudança comportamental, é uma mudança de sentimentos. Se antes estávamos muito seguros, porque num resfriado a gente tem um tratamento específico que já foi testado, que já está aprovado, numa crise de asma tem a bombinha que socorre, se é uma febre a gente tem o antitérmico, mas hoje a gente não sabe de nada. Hoje a gente está nas mãos dos valiosos pesquisadores e das equipes médicas que estão também se habilitando a enfrentar essa novidade, né? E a partir dessas mudanças que acontecem em todos os cenários, seja na vida pessoal, no profissional, a questão econômica também, estamos todos engatinhando, buscando uma outra posição, né, que contemple a todos, que nos fortaleça a partir das dificuldades que todos enfrentamos e que saiamos, com fé em Deus, eu confio nisso, reinventados e mais fortalecidos a partir dessa experiência que não está sendo nada fácil. Mas outros já nos antecederam e conseguiram transpor dificuldades quase que da mesma ordem, né? Acho que só essa história de superação já nos serve de alento e de encorajador para seguir adiante e aprender com a dificuldade que nos está sendo imposta aí pelo coronavírus. Como eu introduzi aqui, a gente tem esse volume que é quase um volume absurdo de conteúdo, de informação o tempo todo. Quer dizer, o cidadão comum, nós no dia a dia não conseguimos acompanhar tudo, não dá para ler todos os jornais, não dá para assistir todos os telejornais, não dá para ouvir todos os programas de rádio, não dá para ver todas as pesquisas, né, que a ciência apresenta diariamente. Como é que a gente busca informação, como é que constrói um pensamento diante de tudo que está aí? Frente a uma pandemia, frente a uma guerra, frente a algum elemento adverso, existem alguns alicerces que predominam na característica do ser humano. Até a gente chegar num contexto mais prático, como a economia, a gente tem que pensar um pouco nesses fundamentos que acompanham o nosso dia a dia. Então, o cuidado com o outro, a empatia, pelo menos esse é um dos alicerces que eu tento mostrar aqui, que norteiam as nossas ações. E mesmo frente a uma pandemia, ele não parece ser tão transitório, tão adverso. Há alguns elementos que podem ser bem transitórios, né? Mas nesse caso eu tento apontar ou construir como filósofo com vocês um debate sobre, afinal de contas, quais são os alicerces principais do tipo de sociedade que a gente quer construir daqui para frente, tendo em vista que esse contexto adverso gerou essa possibilidade de reflexão, mesmo a gente tendo tantas dificuldades físicas. Eu já quero trazer de novo para o Christian aqui a seguinte questão. Nós temos duas palavras, dois sentimentos que surgem, ao meu ver, nesse momento. Um de otimismo e outro de pessimismo, né? Ou seja, tem pessoas que estão muito otimistas, vamos vencer essa crise, e precisamos pensar positivo, né? Mas o otimismo, e o meu questionamento já é o seguinte, se o otimismo por si só é bom ou se o otimismo também pode ser ruim? E tem um outro sentimento, que é o sentimento do pessimismo, que é aqueles acham que é um cenário apocalíptico, que está tudo perdido, que pessoas que só veem morte, né, dificuldades. E aí, Christian, otimismo versus pessimismo, como equilibrar a balança? Tu levantou um debate clássico do século XVII e XVIII entre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Afinal de contas, a natureza humana é boa ou a natureza humana é má? Né? A gente vai ter um pessimismo quanto às ações humanas ou a gente vai esperar ou ter as melhores esperanças sobre as ações humanas? Eu acho que é importante a gente também, como filósofo, pensar alguns elementos além disso, mas também com os pés no chão. A gente não pode deixar de lado de considerar o contexto em que a gente está inserido, em que é difícil você taxar uma sociedade como egoísta ou uma sociedade como completamente benevolente. Então, no nosso contexto que a gente está tentando caracterizar aqui, realmente dá para entender esses dois aspectos de
deixa a pandemia de lado e vamos voltar ao trabalho, ou não, todo mundo fica em casa. A partir da nossa história, do que a gente tem como certeza, a gente percebe que o quê? As melhores respostas sobre a descrição do mundo, elas envolvem a ciência. A gente não vai ver no horóscopo para ver qual é a resposta para o nosso dia a dia, a gente não vai fazer algum outro elemento que não seja científico. Geralmente, as respostas mais assertivas, não digo que são as mais verdadeiras, mas as mais assertivas, elas vêm da ciência. Então, de certo modo, repousar as nossas ações em resultados científicos, ou pelo menos os últimos resultados científicos, é uma maneira, pelo menos historicamente, mais segura de podermos nos proteger. Então, eu acho que, a partir dessa pandemia, precisamos criar essas duas reflexões. Primeiro, agora, confiar nos elementos que a gente tem da ciência, já que é uma das melhores descrições, e segundo elemento é pensar como nós, enquanto sociedade, vamos distribuir esses bens básicos para todas as pessoas. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à renda básica. Isso vai impactar esse afastamento social. As crises, elas sempre encaminham a sociedade para algum lugar, né? Vão desembocar em algum local. Para a gente trazer um exemplo aqui de Cachoeira do Sul, gripe espanhola, né? Nós falamos na quarta-feira no NT Sul que a gripe espanhola terminou resultando num aumento da estrutura hospitalar em Cachoeira do Sul. Foi uma coisa boa. Hoje a gente pode reclamar da saúde em Cachoeira do Sul, mas tem uma estrutura melhor do que em muitas regiões, fruto de todo um contexto histórico. Quero começar com a Thelma aqui, Thelma. O que você acha, o que você como jornalista projeta? Para onde é que essa crise, essa pandemia do coronavírus poderia nos levar? O que ela pode trazer de bom ou de ruim para o nosso futuro? Pois é, Daniel. As pessoas que têm a gestão de negócios geralmente dizem que é o momento de se reinventar, pelo menos aqueles com quem já conversei até agora. Que é o momento de buscar alternativas, que é o momento de se adaptar à nova condição, enquanto investidor, enquanto empregador, né? Mas aí nós entramos na questão que o Christian colocou sobre os reflexos da crise, Estado e a garantia dos direitos fundamentais e do mínimo que a gente precisa ter, né? E quem está gerindo o seu próprio negócio está sentindo na pele a dificuldade, porque hoje, quando a gente vê essas ferramentas de apoio, de socorro que o governo tem oferecido, o que se diz? Que o governo está nos socorrendo, está nos trazendo alguma coisa, como se fosse uma benesse. Mas não é verdade, né? Nós sabemos que os recursos que hoje retornam para nós foram recursos que já foram empregados e são pagos ao governo justamente para esse fim. Então, a partir disso, não se vê grandes mudanças. As mudanças vão acontecer num outro setor, né, que é esse onde nós estamos colocados, eu acredito. Repensar a maneira de se posicionar, repensar o nosso papel nessa sociedade. A empatia, mais do que nunca, tem sido exercitada por alguns, e a gente está começando a ver esse outro lado, entender que a minha condição me difere do outro e que por isso eu preciso ver como o outro vive, entender o outro de outra forma, né? E colocar na condição daquela outra pessoa. Tem ranchos sendo montados, tem pessoas reconstruindo casas, a gente tem visto movimentos muito positivos nesse sentido, que é o exercício da empatia que a gente tem que ter como uma base diária e na vida toda. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui, né? Já que eu questionei a Thelma sobre o papel da crise e para onde que ela vai nos levar. Como é que você vê isso aí, Leno? O que a gente pode tirar dessa crise e esperar que ela nos leve para onde? Será que dá para dar um chute aí nesse sentido? Eu acho que dá, Daniel. Tu me conhece, quem convive comigo sabe que eu sou uma otimista incorrigível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho meu pezinho no chão na medida do possível, eu procuro me manter, né, com o pé no chão para não pecar pelo exagero. Eu acho que de tudo isso que a gente está vendo, por pior que pareça, a gente vai se obrigar a tirar coisas boas para que amanhã a gente não repita muitos erros que hoje estão sendo cometidos. Eu penso que, enquanto a Thelma falava agora há pouco, eu estava lembrando e pensando que todos nós, com certeza, iniciamos o ano de 2020 cheio de planos e projetos, muitos de nós com planilhas já desenvolvidas. Vou viajar, vou fazer curso, vou me atualizar,
né? Vou construir minha casa, vou adquirir tal coisa, planos, planos, planos e projetos que a gente queria realizar. No entanto, veio tudo isso e jogou tudo no chão. A gente não é mais dono daquele plano, daquele projeto. O amanhã é incerto. E tudo isso vai depender de quem? Do governo, o nosso amanhã, vai depender do meu vizinho, vai depender do prefeito, do governador ou do presidente, ou da economia mundial. Vai depender, sim, e também vai depender muito de cada um de nós. Eu acho que cada um de nós vai ter que, a partir de agora, se adaptar, se adequar, abrir mão de muitas coisas, momentaneamente nem que seja, mas adaptar, readequar a sua rota de ação, né, conforme o que vier por aí. Eu acho que vai ser uma época, um período de muitas adaptações, de muita resiliência, da gente, sobretudo, acreditar que consegue, né, que a gente vai passar por isso, mas, e eu alio a tudo isso também não só a questão racional, a questão emocional, a questão de acreditar, de ter fé realmente, né? E aí entra a questão de religiosidade, mas é a fé de cada um, tá? É acreditar, é ter fé e acreditar que a gente consegue, que a gente pode, mas depende principalmente, eu acho, de cada indivíduo, de cada pessoa fazer a sua parte, de cada pessoa abrir mão ou então se sacrificar, entre aspas, de alguma maneira, para que as coisas possam acontecer e para que a gente possa superar e tirar coisas boas disso para tocar a vida, para seguir em frente. Ok, obrigado, Lena. Christian, retomando então, você tinha terminado antes a sua fala falando um pouquinho sobre o papel do Estado, né? E eu queria retomar então agora por esse aspecto das liberdades individuais. Como é que você vê a questão da liberdade? Até que ponto nós temos liberdade quando há algo que ameaça a coletividade, mas nós temos a liberdade de ir à rua, se eu quiser ir à rua, ir ao mercado, não respeitaram a quarentena, em tese tenho esse direito, mas posso gerar um problema para quem está à minha volta. Porque justamente essa reflexão ela nos auxilia a entender por que seguir as regras, né? Afinal de contas, eu sou livre, por que eu sou obrigado a ficar dentro de casa? Por que eu sou obrigado a ir trabalhar? Afinal de contas, por que eu sou obrigado a tantas coisas, né? E aí, Robert Nozick, ele traz essa anedota sobre, claro, isso se aplica quase a todas as regras, que eu quero fazer essa relação junto com a ideia de ficar na restrição social, afastamento social, né? Nozick, ele traz um exemplo sobre a questão das leis de trânsito. A gente tem liberdade para ir e vir com o carro quando a gente bem entender. Entretanto, tem um semáforo parado ali em determinada esquina que aparece o sinal vermelho. Bom, eu tenho liberdade. Eu posso passar aquele sinal vermelho independente do que for acontecer comigo, se eu for ser punido ou não, eu vou passar aquele sinal vermelho. E aí ele traz uma reflexão tentando mostrar que a nossa liberdade ela só vai ser plena quando a gente seguir as regras das quais nós mesmos geraríamos ela. Ou seja, olha só que complexo. Por que aquele sinal vermelho eu teria que respeitar aquele sinal vermelho? Se eu usasse a minha razão, se eu usasse a minha reflexão, eu ia perceber que a organização de ter sinal vermelho e verde traz mais benefícios para mim e para os meus colegas no momento que organiza o trânsito. Ou seja, a incidência de acidentes é menor. Logo, a minha liberdade é maior. Respeitar as regras de trânsito possibilita que eu não sofra certos acidentes. Ou seja, isso seria a minha liberdade plena. Compreender a existência daquela regra em sua abstração racional e perceber que as consequências daquela regra gerada, elas trazem mais benefício e mais liberdade para mim. Esse é um caso que se aplica ao coronavírus. Quando eu entender, pelo menos com os dados que a ciência está nos passando agora, que esse afastamento social gera uma maior liberdade para mim, ou seja, não vai aparecer rostos conhecidos, como a gente comentou agora. Essa liberdade de eu não ter um familiar meu que possa sucumbir a isso, ou um vizinho meu, um conhecido meu, alguém próximo, né? Se eu perceber que essas minhas medidas, elas vão me trazer essa liberdade de convivência maior posteriormente, talvez eu siga essa regra com mais afinco, né? Robert Nozick tenta nos mostrar por que a nossa liberdade é plena quando seguimos regras. Claro, não regras injustas, mas regras aquelas que nós compreendemos a geração delas, pelo menos racionalmente. Conseguimos ver as consequências dela como benéficas. Nós precisamos encerrar aqui esse bate-papo. Christian, muito obrigado pelo tempo dedicado a nós aqui, pelos conceitos trazidos da filosofia e sucesso aí nas suas atividades. Ficamos na torcida para que possamos vencer o coronavírus. Eu que agradeço a oportunidade de sempre
trazer esse espaço para a filosofia, para que a gente possa realmente, como sociedade, construir o futuro que a gente está tentando, que a gente almeja, né? Um futuro em que a gente possa considerar todos nós, não só a extensão dos nossos familiares, mas como sociedade mesmo, como uma humanidade completa, né? Eu acho que eu agradeço a oportunidade de colaborar nessa reflexão. Agradeço também a participação das minhas colegas, a Lana e a Thelma. Obrigado pelo debate. Obrigado. Obrigado, Lena. Obrigado, Thelma. Um abraço para vocês. Valeu, Nunes. Foi uma alegria participar mais uma vez e trazer reflexão aí para quem nos acompanha e que nos auxilia tanto aí a passar por esse momento. A gente vai seguir firme na luta. Da mesma forma, quero agradecer a parceria de todos aí do Christian, da Thelma, do Daniel. Obrigada aí por esse bate-papo, bem legal. O pessoal de casa também, obrigada pela companhia. E como o meu otimismo habitual, eu finalizando que sigamos na fé, que tudo vai dar certo.